Pessoal, obrigado aí pela disponibilidade. Sei como que tá parando aí um período do dia aí para estar escutando a gente, escutando sobre produto, escutando sobre soluções, né? Mas sempre no objetivo de apresentar novidades, apresentar funcionalidades para ajudar nessa correria louca, né? Então a gente para um pouquinho para conhecer como que os fabricantes estão apoiando, né, em soluções para que diminua esse fluxo de tensão, né, esse fluxo de ações que a gente, né, aqui tem um público, na maioria das vezes, coordenador e gerente de TI, que vocês passam no dia a dia, né? Então aqui a gente está nesse webinar aqui com o Andros da Vim, né? Que vai nos apresentar aqui as soluções, e o Vinícius Vidal, meu parceiro, meu sócio, e vai estar nos apoiando aqui também no chat, tirando dúvidas, e fazendo comentários aí que forem necessários. Andreas, quer fazer só uma introduçãozinha aí da apresentação sua? Bom dia, Pedrosa. Obrigado pelo tempo, obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Como o Pedrosa falou, a gente sabe que não é fácil tirar um tempo da agenda aí cheio de coisas, mas o objetivo aqui é a gente comentar um pouquinho sobre proteção de dados. Obviamente, a gente não vai ter tempo de aprofundar muito, mas a ideia é que seja uma conversa inicial para que a gente possa fazer outras conversas depois. Tanto o time Vim, como o time, como o Pedrosa, como o Vinícius, a gente está 100% à disposição para poder falar depois com mais profundidade sobre os temas, para aprofundar com outros membros da equipe, se vocês acharem que é necessário. Então, de forma geral, a mensagem é um pouco essa: contem com a gente, tá? É isso aí. E vamos otimizar o tempo, né? Vini, quer dar um oi? Sim, sou o Vinícius Vidal, né? Para quem já conhece alguns aqui, né? Tenho 22 anos de experiência na área, 9 anos com cloud, e para mim também é um tema interessante. Eu trabalho em ambientes que utilizam também Vim e outras soluções de backup, né? E essa é uma preocupação. A gente que está na nuvem ali, às vezes acha que tem a segurança ali do recurso estar na nuvem, mas também tem a preocupação do backup, né? Então, a gente vai trocar essas experiências com o Andrews aí. O Andrews vai trazer todo o portfólio da Vinha aí. Vai ser muito útil. Isso aí. Obrigado pelo tempo. Valeu. Então, vou passar só alguns slides rapidinho aqui, porque a maioria já conhece, né, a Tracer, mas a gente não chegou, às vezes, nem fazer uma apresentação mais formal, né? Então, vamos lá. Aqui, só, igual o Vini comentou ali um pouquinho, mas assim, foi uma união de experiências, né? O Vini tem até mais tempo que eu de TI. Eu já estou ali completando meus 15 anos aí trabalhando na área, e com uma bagagem muito grande em projetos, né? Então, 15 anos trabalhando com revenda de soluções, e aí projeto de backup desde quando eu comecei. Eu já fui para o lado ali de storage, de armazenamento, de proteção, de redundância. Então, é uma bagagem bem legal para apoiar vocês. E, e um propósito simples, né? Mas que eu entendo que faz total diferença, né? Que você trazer a melhor experiência nos projetos, né? Uma coisa é você vender um projeto e daqui um ano, 2 anos ou 6 meses você perguntar para o cliente: e aí, tá feliz, tá contente? Ele fala: puta, a experiência foi a pior possível, né? O software está implementado, a solução está funcionando, mas minha experiência não foi legal. Então, o nosso objetivo é trazer projetos, trazer tecnologia, mas proporcionar a melhor experiência para o cliente. Como? Dando a maior atenção, se preocupando como se fosse seu, né? Aquele senso de dono, né? Então, assim, cada projeto é um projeto nosso, é uma responsabilidade que tem que se assumir. Então, essas diferenças é o que traz no final uma experiência agradável aí
nos projetos. Aqui as certificações, e confesso que a grande maioria é do Vinícius, né? Que é um cara aí que domina de muitos assuntos, e aqui está um pouquinho aí das certificações que ele tem, mas tudo isso para conseguir agregar mais valor aí nas nossas entregas, né? Alguns clientes aqui, não são todos, mas alguns clientes que a gente fez projetos aí nesse decorrer desde 2021 para cá, mas esse ano, né, fortemente aí com a virada de chave. Aqui as nossas marcas, tá? Que a gente resolveu focar. Então, essa experiência de anos vem trazendo vários temas, várias marcas, mas quando a gente decide abrir a Tracer e focar em determinados fabricantes, determinadas soluções, a gente entende que aqui a gente consegue dar o melhor atendimento para os clientes, né, dentro desses fabricantes. E a Vim é a bola da vez aí na nossa apresentação. Um resumo aqui dos nossos serviços, tá? Então, gestão de ambientes, servidores, né? E aí, tanto em nuvem, on-premise, a parte de estação de trabalho, então, rollout, gerenciamento, né? De MDM também, suporte técnico, a parte de firewall ali, com Fortinet, né? E backup e recuperação, que é o tema nosso aqui. E a parte de segurança. Era isso, Andres. Pode Legal, assumir a tela, tá? Era mais um overview da Tracer aí. bacana, Pedrosa. Já peguei aqui a tela, tô compartilhando. Vocês conseguem ver por aí? Sim. Sim, Apareceu? Legal, bacana. Bom, pessoal, de novo, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Meu nome é esse palavrão aqui, Andreas Orbisca. Eu sou Distribution Sales Manager aqui na Vim e vou comentar um pouquinho hoje com vocês sobre Vim. Fiquem à vontade para me interromper, para dúvidas, perguntas. Como eu comentei, o objetivo não é aprofundar tanto tecnicamente aqui a conversa, mas a gente tem técnicos aqui que a gente pode depois conversar mais, aprofundar mais, discutir. Fiquem à vontade também para ir tirando as dúvidas no chat, se não quiserem interromper, não tem problema. Pedrosa e Vinícius estão aí para ajudar a gente, tá? Bom, começando por aqui, eu não sei quem conhece Vim em detalhes, né? Mas hoje a Vim já é líder de mercado quando a gente fala em soluções de proteção e replicação de dados. Então a gente é a solução mais consumida no mundo todo quando a gente fala em proteção de dados, tá? Segundo o IDC, isso não é uma informação nossa, isso é uma informação do IDC. Ainda segundo o IDC, a gente é a solução que tem a recuperação mais rápida e segura do mercado. A gente consegue voltar ao ambiente dos nossos clientes até 5 vezes mais rápido do que o nosso concorrente, mantendo o mesmo hardware, tá? Isso é bem interessante, porque cada vez mais não é tão importante só fazer o backup, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas sim o quanto você consegue voltar com segurança, com velocidade, com agilidade o seu ambiente, tá? Eu não sei se todo mundo sabe, mas recentemente, nem tão recente, mas a gente comprou uma empresa que faz proteção de ambientes de Kubernetes, né? Então, se vocês têm desenvolvido alguma aplicação em cima desse ambiente, a gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas eu queria que vocês soubessem que a gente tem a solução líder de mercado hoje dentro do nosso portfólio, quando a gente fala de soluções de Kubernetes, tá? A gente é líder em solução que protege ambientes em cloud, então isso também é bem interessante. A gente tem mais mercado do que todos os nossos concorrentes. A gente é líder do Gartner, tá? Inclusive com a maior habilidade de execução, segundo o Gartner, já há 8 anos seguidos a gente é líder do Gartner. A gente é a empresa que mais protege caixas de 365 ao redor do mundo também. Então esse é um assunto que a gente vai comentar um pouquinho hoje, tá? E falando sobre a liderança do IDC, eu gosto sempre de mostrar um pouco esse gráfico para vocês entenderem o momento da Vim, né? A gente não só é líder de mercado, como a gente tem crescido ano contra ano e aberto vantagem sobre os nossos concorrentes. E aqui a mensagem importante e fundamental que eu gostaria de comentar é que a gente não só a gente tem crescido
mas todas as empresas que a gente hoje consegue migrar uma base para vir já possuem algumas das soluções dos nossos concorrentes, sejam essas ou seja de outros. E qual é a mensagem que eu quero dar aqui? Provavelmente você já tem uma solução de proteção de dados dentro do seu ambiente, mas se a gente tem ganho todo esse mercado versus nossos concorrentes, muito provavelmente a gente consegue oferecer alguma coisa que eles não conseguem. E acho que aqui a gente tem conversa e espaço para falar sobre algumas delas, tá? Eu vou abordar algumas hoje, mas obviamente eu gostaria muito de conseguir posteriormente entender mais em detalhes o ambiente de vocês, para que a gente consiga aprofundar um pouco mais essa conversa, tá? Me desculpem que eu estou um pouco engripado, então minha voz tá rouca, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sem Bom, problemas, tá ótimo. É maravilha. você e metade do Brasil, né? Eu ia até fazer a piada, moro em São Paulo, não sei quem mora em São Paulo, mas São Paulo é terrível, né? E esse tempo aqui Tá, não tá ajudando muito, mas tá complicado. tô por aqui. Bom, queria antes de começar a falar um pouco de solução, contextualizar um pouco sobre o mercado, tá? Anualmente a gente faz uma pesquisa e a gente tem até alguns números de Latam, não especificamente de Brasil, mas de América Latina, que são bem interessantes. E a gente tem uma pesquisa que a gente contrata todo ano que fala sobre ransomware. Então, como que está o momento, o que tem acontecido, quantidade de ataques, e de lá saem algumas coisas muito interessantes. Eu trouxe algumas informações para compartilhar com vocês. A primeira delas, e eu acho esse dado fantástico, ele mostra que em 96% dos casos, um ataque de ransomware é direcionado ao seu repositório de backup. O que isso significa? Significa que o atacante, o criminoso, ele sabe que se ele conseguir criptografar o seu backup, se ele conseguir atacar o seu repositório, você não tem outra alternativa que não é pagar o resgate. Não tem muito o que fazer. 96% é praticamente 100% dos casos, né? Em 70% dos casos, em 70% dos entrevistados, desculpa, as empresas sofreram pelo menos um ataque de ransomware ao longo do último ano, o que é um número bem assustador. E a grande maioria delas sofreu o ataque mais de uma vez. E a gente vai até falar um pouquinho como isso acontece hoje. E aqui elas também responderam que 50% das vezes que a empresa teve alguma interrupção, essa interrupção foi causada por um ataque cibernético. Ou seja, a gente tem outras formas de ter algum problema que vai ter alguma parada na sua infraestrutura e na sua rede. Mas em metade dos casos, isso aconteceu através de um ataque cibernético. Então são números bem expressivos. E esse que eu não sei se vocês sabem, mas a média de uma resolução de um ataque após um ataque de ransomware é de 22 dias. 22 dias é um tempo muito grande para uma empresa ficar parada, para uma empresa ficar sem operar. E esse número que eu também acho bem interessante mostra um pouco sobre como esses ataques são distribuídos. A gente tem uma sensação, uma falsa sensação normalmente, né, de que o alvo desses atacantes sempre é ou normalmente são as grandes empresas. Isso não é uma verdade. Se a gente olhar aqui, em 75% dos casos, na maior parte dos casos, eles atacam empresas que têm menos de 1.000 funcionários. Então, um número muito expressivo de empresas que têm menos de 1.000 funcionários aqui são atacadas por ransomware. Então, gosto muito de falar sobre isso porque a gente tem aí essa falsa sensação de que a prioridade dele é atacar o Bradesco, é atacar o Itaú, é atacar o Santander, é atacar a Telefônica. E sim, existem grupos que são especializados em grandes companhias, mas existem muitos outros que têm uma forte tendência a atacar empresas de um porte um pouco menor. Então, resumindo, ninguém hoje está livre de um possível ataque de ransomware, tá? Não vou ficar falando aqui do relatório o tempo inteiro, mas aqui tem um link, depois a gente vai passar para vocês a apresentação, eu mando aqui para o Pedrosa compartilha, mas aqui tem o QR Code, vocês conseguem acessar, dar uma olhada, dar uma lida, a gente tem ele em português, em inglês, dá para tentar tirar algumas conclusões dali, mas de forma geral, esse é um pouco o contexto que a gente enxerga hoje no mercado, tá? E a pergunta que eu faço para vocês é uma pergunta um pouco retórica para vocês pensarem, mas você se sente preparado para recuperar o ambiente da sua empresa quando acontecer um ataque de ransomware na sua empresa? E aqui a pergunta bem importante é o quando, não é se, né? Porque um fato é que vai acontecer e talvez até alguns de vocês já tenham passado por isso aqui. Mas a minha pergunta aqui para a gente pensando ao longo da apresentação é: será que a gente está preparado? Se acontecesse hoje, eu tenho a certeza de que eu consigo voltar? E aí eu trago só mais uma pesquisa aqui, e essa não é nossa, essa é uma pesquisa da KPMG. Essa pesquisa é bem interessante, ela fala sobre um modelo de resiliência de dados.
Então ela entrevista algumas empresas e, baseado no NIST, ela montou um modelo que a gente, inclusive, na Vim utiliza, e a gente pode fazer esse modelo de assessment com vocês. E esse modelo tenta entender qual é a maturidade da empresa com relação à resiliência de dados. Então, o quão preparado você está para o seu ambiente voltar no caso de uma parada, principalmente de um ataque de ransomware, né? Nessa pesquisa, a KPMG indicou que 74% das empresas entrevistadas têm algum nível de exposição ao risco. Então, 3/4 da empresa, que é um número bem expressivo, estão expostas ao risco. E 30% dos líderes, essa é uma pesquisa basicamente com CISOs e CIOs, indicam que eles estavam mais confiantes do que deveriam. Ou seja, ele fala, cara, não, se tiver um problema, com certeza eu consigo voltar com muita facilidade. E quando foi olhar o ambiente, não era bem assim. E aí, de novo, eu deixo uma pergunta aqui. Você sente que a sua organização está preparada para voltar? Acho que esse é um ponto bem importante, tá? Ô, Andrews, Pode falar, Pedrosa, por favor. se eu puder colaborar com algo que eu penso sobre isso, é o seguinte, e eu já vi isso acontecer algumas vezes. A empresa grande, ela vai lá, ela sente o baque, né? Mas ela continua. A empresa menor ou que não está nem um pouco preparada a isso, ela encerra, né? Eu já vi alguns small business encerrar por causa do ransomware. A empresa acabou, não tinha o que fazer, não tinha como voltar. Você entendeu? Então isso é muito importante ter essa estratégia desenhada, mapeada, assinada, com todos os C-levels bem a par da situação, né? Esse é um ponto bem interessante, viu, Pedrosa? Naquela mesma pesquisa que eu mostrei, que tem o QR Code, vocês podem acessar depois, fala que, em média, 33% das empresas que são small business, que são pequenas e médias empresas, falem depois de um ataque de ransomware. Ou seja, o cara não consegue, ou seja, 2 anos depois, ele fecha as portas, porque o estrago é tão grande que ele não consegue voltar ao ambiente dele e ele perde todas as informações. E hoje, acho que 100% das empresas dependem de dados, dependem das informações, não tem muito o que fazer. Sua Certeza. colocação é perfeita, tá? E como a Vim pensa sobre isso, né? Agora que a gente entendeu um pouco esse cenário, essa complexidade do ransomware aqui, as ameaças de segurança que a gente tem, a Vim enxerga que não é necessário ou não é possível proteger o seu ambiente só com backup de dados. A gente precisa fazer mais do que isso. A resiliência de dados hoje, ela é uma jornada que a gente enxerga que ela passa por 5 pilares fundamentais, tá? Que vai formar a base da nossa estratégia aqui, da nossa discussão. A primeira delas, obviamente, é o backup. A gente precisa ter backup, ele é o primeiro pilar dessa estratégia, que parece muito básico. Com certeza todos vocês têm alguma estratégia de backup aqui, mas, de novo, é onde os ataques de ransomware começam e se iniciam. 96% dos ataques do ransomware têm como alvo o repositório de backup. Por isso, o backup precisa ser imutável, ele precisa ser isolado, ele precisa ser criptografado, ele precisa ser testado. A gente vai falar um pouquinho de feature aqui, mas, de forma geral, o nosso objetivo é garantir que você tenha uma cópia limpa e bloqueada fora do alcance no caso de um ataque de ransomware. E o que é muito importante, seja em nuvem, seja em disco, seja em fita, não importa a sua estratégia, a ideia é que a gente consiga estar com você pronto para recuperação. Essa é a confiança, essa é a base zero da operação de uma resiliência de dados. Mas não adianta eu ter um backup bem feito, salvo de forma segura, se eu não conseguir recuperar esse ambiente no momento que eu preciso. Então, a recuperação dos dados é muito importante. Conseguir recuperar esses dados na velocidade que você precisa, sem perder dados e sem reinfecção. E o que é interessante aqui? O que é reinfecção, né? Quando eu estava apresentando alguns números ali no começo, eu comentei com vocês que alguns dos ataques, algumas das empresas comentaram que elas sofreram um ataque e elas sofreram o mesmo ataque de novo pelo mesmo atacante. O que acontece muito? Você salva o seu backup num repositório, armazena ele de forma imutável, mas esse dado ele já está infectado. Vocês devem, obviamente, saber isso até melhor do que eu, que hoje a grande maioria dos ataques eles não acontecem do dia para a noite. O cara invade o seu ambiente e muitas vezes ele fica buscando ali permissionamento para conseguir gerar o ataque em algum momento. Para esse nível de ataque, você precisa ter uma clareza muito
boa de como e quando voltar esses dados. A gente precisa analisar esses dados antes de voltar ele para o ambiente produtivo. Então, a reinfecção é o que acontece com muita frequência em todos os ataques, tá? Mas o fato é que a gente precisa recuperar o nosso ambiente, seja num ataque cibernético, que é o que a gente tem falado muito, que é uma realidade, mas pode acontecer um erro humano, pode acontecer um desastre natural, pode ser alguma exigência regulatória da sua empresa, do seu ambiente, do seu business, que você precisa ter para comprovar. O fato é que a gente quer garantir que você consiga ter uma recuperação instantânea para qualquer lugar e com integridade, garantindo que seus dados não vão parar. O terceiro pilar disso é o que a gente chama aqui de liberdade de dados. O que é liberdade de dados? É te garantir mobilidade e independência. A Vim tem e desde que eu trabalho com Vim, já faz bastante tempo, ela tem um lema que é: os dados são seus, não são meus. Então significa que com a Vim você pode mover os seus dados para onde você quiser, quando você quiser e como você quiser. Até o nosso licenciamento ele é preparado para isso. Se hoje você tem um ambiente, por exemplo, totalmente on-premises, e você tem lá, vou chutar qualquer coisa aqui, 50 licenças de Vim, e amanhã você vai migrar parte desse ambiente para a nuvem, mas você quer continuar protegendo esse seu ambiente em nuvem, o meu licenciamento é exatamente o mesmo, ele não muda. Por quê? Porque o objetivo é que você mantenha o seu investimento inicial, que você recupere o seu investimento inicial. Então eu não tenho bloqueio de fornecedor, eu não tenho bloqueio de plataforma, de localização geográfica. A ideia é que eu te dá flexibilidade para você poder crescer, migrar e se modernizar sem nenhuma amarra, tá? O quarto pilar, obviamente, é segurança. E aqui eu não estou falando de antivírus, né? Aqui eu estou falando de Zero Trust, de garantir que você tenha um acesso controlado, que você consiga ter uma autenticação multifator, que você consiga ter uma criptografia de ponta a ponta, que você consiga fazer uma varredura proativa de ameaças. A gente vai falar, inclusive, um pouquinho disso. Mas o objetivo aqui é que a Vim consiga te ajudar a proteger os seus dados em todas as camadas, desde o armazenamento até o acesso, com uma arquitetura que realmente seja robusta, que seja integrada, tá? Esse é o nosso objetivo de fato. E por fim, inteligência de dados. Aqui a gente consegue inclusive se destacar muito dos nossos concorrentes quando a gente fala de utilizar inteligência artificial generativa, quando a gente fala de utilizar observabilidade de dados em tempo real, análise preditiva. Aqui a gente está falando muito de como ser proativo, como conseguir utilizar os dados para a gente prever alguma ameaça que ainda vai acontecer. De forma resumida, backup, recuperação, liberdade de dados, segurança e inteligência é o que torna a nossa solução uma plataforma completa de resiliência de dados quando a gente olha o ambiente de proteção de dados, tá? E falando um pouquinho mais sobre cada um desses pilares aqui, sem tentar me estender muito, mas hoje a gente tem uma cobertura de dados muito ampla. Não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas ambiente físico, ambiente virtual, ambiente em nuvem, container 365, que eu vou falar um pouquinho mais para o final, Entra ID, a gente tem tudo isso e muito mais. VMware, Nutanix, enfim, a gente consegue ter uma lista aqui muito extensa. Backup imutável. Eu não sei hoje se todos vocês estão na operação no dia a dia do ambiente de TI de vocês, mas eu imagino que alguns de vocês aqui hoje talvez não tenham ainda os backups imutáveis dentro do seu ambiente. E isso hoje é básico. Tem uma imutabilidade, seja on-premise, seja em disco, seja na nuvem, seja em fita, é fundamental. Garantir que no caso de um ataque de ransomware, esse dado não vai ser alterado, não vai ser criptografado, eu falo que já virou business as usual, né? Já virou básico, né? Eu comentei, né? Ter a capacidade de recuperar esses dados. Então, eu sempre faço essa pergunta e fiquem à vontade para responder se acharem necessário, mas quem aqui hoje faz teste de backup? Quem aqui hoje tem a certeza que tive um problema hoje? Quanto tempo demora para eu voltar? Hoje a gente consegue fazer esses testes de backup de forma muito organizada, muito estruturada para ajudar, tá? E uma política muito clara aqui de ciclo de vida dos dados, né? Então, quando esses dados vão ser retirados, quando eles vão ser arquivados, quando eles vão ser eliminados, a gente tenta sempre dar esse controle total, principalmente para empresas hoje reguladas e que têm alguma forma de auditoria. Você precisa saber qual é o período que você precisa armazenar esses dados, quando, como e por quê. Então, a nossa solução é muito flexível quando a gente fala disso. Falar de detecção de ameaças com inteligência artificial, isso é muito interessante.
Como eu comentei, reinfecção é algo que acontece muito. A empresa sofre um ataque de ransomware e daqui a um mês depois ela sofre o mesmo ataque de ransomware pelo mesmo atacante. O que acontece muito aqui? Quando você está fazendo o backup dos seus dados, você já está fazendo esse backup em cima de um dado malicioso. Será que a gente buscar fazer uma análise que a gente fala aqui, que é uma análise inline, enquanto eu estou fazendo o backup em cima desse dado, para analisar se esse dado é malicioso ou não, é interessante? Com certeza é interessante, aqui a gente consegue ajudar bastante, tá? Já falei aqui um pouquinho, mas garantir a criptografia de ponta a ponta, garantir que a gente consiga ter imutabilidade em qualquer lugar. Então, Endres, eu estou montando uma estratégia aqui, eu estou comprando um appliance de imutabilidade. Não tem problema, a gente pode utilizar. Endres, eu tenho um disco aqui, eu quero colocar um Linux e habilitar a imutabilidade do Vim. Posso fazer? Pode fazer, funciona. Eu estou salvando esses dados em Azure e eu quero manter esses dados lá. Consigo habilitar a imutabilidade dentro da Azure? Consigo. Aqui o objetivo é que você consiga ter essa proteção, consiga salvar os seus dados de forma imutável em qualquer lugar, tá? Outro ponto que eu acho que é bem interessante aqui é a questão da correção automatizada, né? Baseado em inteligência artificial, a gente também consegue analisar o comportamento da sua rede, se integrar dentro de um CIEM, por exemplo, que você tenha, e voltar com uma ação corretiva de alguma coisa que seja necessária. Isso é bem interessante. Hoje a gente consegue ter integração com os principais CIEMs de mercado, e a gente consegue fazer isso com bastante facilidade, bastante inteligência, tá? Falei um pouquinho no começo que o importante não é só fazer o backup, mas conseguir voltar. E já falei que a gente consegue voltar 5 vezes mais rápido que o nosso concorrente, mas esse é um ponto extremamente importante. E como a gente faz isso, né? De que forma a gente faz isso? Eu acho que a questão da recuperação orquestrada é o principal ponto. A gente tem uma solução que aqui, né, eu não vou ficar entrando em detalhes de produto, mas que a gente chama de Orchestrator, né? O que é isso? Eu consigo montar um plano de backup dentro da minha ferramenta da Vim, um plano de recuperação de dados. Então eu vou dizer o seguinte: sofri um ataque de ransomware. Qual VM eu volto primeiro? Não dá para voltar tudo de uma vez. Você não vai ter throughput o suficiente para voltar tudo de uma vez. O que eu volto primeiro? Com que ordem? Que testes eu tenho que fazer? Que proxies têm que estar habilitados? Como eu vou fazer? Eu quero testar de novo esse backup, eu quero testar de novo esse dado para garantir, por exemplo, que eu não vou ser não vou ter essa reinfecção. Posso fazer isso? A gente consegue fazer isso tudo de forma automatizada. Então a gente cria um plano. Você vai recuperar primeiro essas VMs, depois que você recuperar essas VMs, você vai testar para ver se elas estão funcionando, depois você vai recuperar esse outro ambiente e a gente consegue fazer tudo isso de uma forma que o que acontece? Quando você tiver um problema, qualquer operador que estiver ali, qualquer pessoa que estiver ali, a gente fala que em um clique vai conseguir voltar ao ambiente dele. E aqui está o grande diferencial. Se a gente deixar para fazer tudo isso manual, se a gente nunca tiver testado o nosso ambiente, a gente nunca tiver testado a nossa volta, no dia que você tiver o problema, a chance de dar errado é muito grande. Então hoje a gente tem uma ferramenta que consegue fazer isso de forma automatizada, simples, fácil, inclusive os testes de backup. Hoje eu consigo fazer de forma automatizada. Andrews, eu tenho esse ambiente aqui que é muito crítico. Eu quero testar ele toda semana para garantir que ele está voltando. A gente consegue fazer. O restante eu vou testar uma vez por mês. Não tem problema. Eu quero fazer esses testes e gerar relatórios de auditoria para entregar para o meu auditor. Eu tenho uma série de casos aqui que as empresas utilizam esses relatórios para entregarem para auditorias externas para garantir que eles estão preparados para voltar ao ambiente. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho aqui diversos clientes que cada vez mais a TI tem sido auditada. Então esse é um ponto muito interessante que a gente utiliza muito, tá? E acho que um ponto... Anderson, Por favor, Pedrosa. e poder mostrar nesse relatório o RTO, né? RTO, o RPO, eu acho que isso acaba trazendo uma credibilidade para a equipe de TI ali, uma tranquilidade também, né? Você ter ali no teste a resposta de quanto tempo você vai ficar offline até subir o teu backup, né? Então, acho que aqui só tem fera de TI, não precisa nem explicar RTO, RPO, né? Mas Perfeito. você ter isso em relatório, eu acho não, né? Eu vejo os clientes assim, quando a gente mostra que é um ponto muito importante para eles. Não, e você tem toda a razão. Isso traz uma segurança. Eu falei muito de auditoria aqui, né, de ter o relatório, mas isso traz uma segurança para você que está ali operando o ambiente, ou para você que é um gerente, um diretor de TI, de que, cara, se eu testei isso
ao longo do ano inteiro, em todas as vezes eu voltei essa VM, vou chutar qualquer coisa que tá em 10 minutos, eu testei ela 12 vezes esse ano. Uma vez eu recuperei em 9 minutos, outra em 11, outra em 10. Você sabe que você vai recuperar em 10 minutos quando você tiver um problema. Agora, se você nunca testou, você não sabe se vai demorar 5, 10, 20, um dia, uma semana. Então, ter esses testes bem organizados e bem orquestrados, de novo, de forma automatizada, sem ter alguém que tenha que ficar ali fazendo o teste, tirando um dia para fazer isso, ajuda e facilita bastante, tá? Legal. Bacana. E falando aqui de liberdade de dados, eu também acabei já comentando um pouco, mas acho que tem um assunto que está super em alta aí, eu gosto sempre de falar um pouco sobre ele, que é a VMware, né? A gente tem aí várias empresas buscando alternativas, estudando, tentando entender como é que vai fazer e tudo mais. Acho que um ponto importante aqui, hoje a gente tem uma flexibilidade de você trabalhar com hypervisor que fizer sentido para você. Então hoje eu tenho um ambiente em VMware e amanhã eu quero migrar ele para Hyper-V. Como que fica o licenciamento da Vim? É o mesmo. A Vim consegue me ajudar a fazer essa portabilidade de dados? A Vim consegue. Então a gente consegue garantir que você tem essa liberdade de levar esses dados, de novo, de um VMware para um Nutanix, de um VMware para um Hyper-V, ou de um Hyper-V para um Nutanix, ou de um Hyper-V para um VMware, ou para uma cloud, não importa. A gente consegue ter essa liberdade para você ter essa mobilidade de dados a hora que você quiser, te dando liberdade para fazer isso e mais, de novo, né, sem ser repetitivo, mas garantindo que você mantenha o investimento já feito. Então, se você migrou para uma outra plataforma, eu não vou te fazer uma nova cobrança, te vender uma nova licença. A licença que você tem vai funcionar onde for necessário. Tá? Esse é um ponto bem importante aqui. E aí, falando um pouco de inteligência de dados, que seria aqui o nosso último pilar, é a forma como a gente consegue hoje analisar o ambiente para poder gerar análises forenses e corretivas aqui dentro do ambiente. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo que parece bobo, mas ele faz bastante sentido e ele fica bem tangível com o que a gente quer mostrar aqui. Então, hoje eu consigo fazer uma análise do seu ambiente e dizer o seguinte: o seu servidor de backup, por exemplo, ele trabalha com uma taxa de IOPS normalmente de 50%. E essa semana ele começou a trabalhar, ou hoje ele começou a trabalhar com 90%. Nos últimos 2 anos que a Vim está dentro do seu ambiente, analisando o seu ambiente, a gente nunca atingiu uma taxa tão alta. O que pode ser? Pode ser, por exemplo, alguém utilizando esse servidor para criptografar os seus dados. Eu consigo analisar aquela detecção online que eu falei e avaliar, inclusive falar, ó, esse dado, esse perfil de dado, esse perfil de criptografia que a gente está recebendo aqui agora, foge do padrão que você tem utilizado nos últimos 16 meses, 12 meses. Será que isso não pode ser um ataque de ransomware? Então a gente começa a gerar uma série de insights proativos aqui dentro do seu ambiente. E isso é bem interessante. Obviamente, o meu objetivo aqui é fazer um alerta. Eu não vou conseguir te cravar que isso é um ataque de ransomware, mas eu posso te fazer um alerta para que você consiga aprofundar e entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse ambiente. A gente consegue aqui também ser preditivo no sentido de te ajudar a dimensionar o seu ambiente. Então, olha, você tem feito backup aqui e os seus dados têm crescido em média, vou chutar de novo aqui, 15% ano a ano. Nesse ritmo, ano que vem, você vai precisar de um novo storage para armazenar os seus dados. Ou você vai precisar de um novo ambiente, você vai precisar expandir o seu armazenamento de dados. Isso te gera um alerta para que você também consiga trazer aí alguma previsibilidade para investimento do seu ambiente. De novo, são 2 exemplos que são simples, mas a gente tem aí mais de 500 alertas já prontos, pré-programados que você consegue utilizar, ou você consegue inclusive criar novos alertas dentro da ferramenta. E a gente vem aumentando isso cada vez mais, tá? Bom, dúvidas, perguntas? Estou falando aqui, pessoal, por favor, fiquem à vontade, tá? Acho que o ponto principal aqui é que a gente quer cada vez mostrar, de novo, que não é só o backup. A gente precisa olhar antes do backup, durante o backup e depois do backup. E aqui a gente tem uma série de coisas para mostrar. Não sei se vocês viram, mas ano passado a gente comprou uma empresa que chama Coverware, tá? E essa empresa ela tem um business bem interessante, bem fora do nosso dia a dia, assim, né? Ela é uma empresa 100% especializada em ransomware. Então ela respira, eu falo que acorda e dorme respirando ransomware. Então eles têm serviços assim bem diferentes, como por exemplo, sofri um ataque de ransomware, não vou conseguir recuperar os meus dados. Como você negocia com o atacante hoje? Alguém tem ideia? Eu imagino que a grande maioria das empresas, tirando as muito, muito bigs,
cara, você não tem um departamento que consiga fazer essa gestão ou que saiba como fazer essa gestão. Eu brinco assim, você vai pedir desconto do pagamento de ranço? Como você faz? Qual é o próximo passo? A grande maioria das empresas não tem. E essa empresa Cover, um dos business que eles têm, inclusive é esse, é conseguir entender qual é o mecanismo. Dependendo do tipo de ataque que você sofreu, como que é essa negociação? Como funciona? Eles também têm uma base de dados muito grandes de atacantes que já foram presos, né, no final do dia, que já foram descobertos. Então tem uma série de chaves de descriptografia que também consegue ajudar. Então, um business muito importante. E além desse business de inteligência, desse business de serviço, eles também têm vários softwares que a gente tem colocado cada vez mais dentro do nosso ambiente, como, por exemplo, aqui o Cover Recon Scanner. Então, quando eu estava falando ali que a gente está analisando o seu ambiente, tanto produtivo quanto de backup, para tentar identificar alguma anomalia, é um software Cover que a gente está colocando dentro do nosso software. Todos aqueles relatórios pré-prontos de possíveis ataques de ransomware para te gerar alerta, está baseado em uma empresa 100% focada em ataques de ransomware, que já há anos vem fazendo isso é bem interessante, tá? E a gente tem colocado isso antes, durante e depois do backup. Todas essas análises, todas essas ameaças, a gente tem feito isso, tá? E tem uma coisa muito legal que a Cover trouxe para o nosso portfólio, e eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, que é como se fosse um pequeno assessment dentro da ferramenta. Então, hoje, quando você configura o Vim e instala ele dentro do seu ambiente, a gente consegue criar um mapa e falar assim para você, olha, empresa X, você está com o Vim, está instalado, mas eu reparei, por exemplo, que o seu servidor de backup está na mesma rede do seu servidor do seu ambiente produtivo. Isso é um risco. Ele fica ali como se fosse um xizinho ou um alerta ali. Ó, eu reparei que você não habilitou imutabilidade nos seus backups. Então ele começa a gerar uma série de alertas ali para você dentro de um mapa e ele dá uma nota para o seu ambiente. Ele fala o seguinte, ó, de 0 a 10, hoje o seu ambiente ele é protegido 3. Você precisa fazer isso aqui para chegar lá no 10. E a gente consegue criar essa jornada juntos para ir melhorando, tá? Então, obviamente, as 6 mãos, a gente, vocês, o Pedrosa, a gente vai conseguir criar essa jornada para chegar ali no 10. Esse é o grande objetivo que a gente tem hoje, tá? E como eu comentei, a gente tem um serviço específico hoje baseado em Cover, que é a empresa que a gente comprou, muito especializada nisso. Então, hoje, se você tem esse serviço e sofre um ataque de ransomware, você entra em uma linha direta na Vim, uma equipe de especialistas que só atendem chamado de ransomware. Então, tive um ataque. Abriu um chamado na Vim, você vai cair direto nessa equipe que tem um SLA de atendimento de 15 minutos, bem agressivo, tá? Então, uma empresa muito bem estruturada que hoje está dentro da Vim e a gente consegue gerar uma série de reports, de detalhes e de ajudas no final do dia, né? Então, é isso que a gente consegue hoje entregar. A gente está entrando nesse nível de detalhe para vocês entenderem o quanto só o backup por si só já não é mais o suficiente, tá? É interessante, Andrews, né? Até destacar um ponto, nesse ponto você falou da empresa aí que negocia, né? Já vi casos, tá? Até de prefeituras, que eles não tinham opção, iam perder muito se não pagassem. Então eles optaram por pagar, só que não havia um centro de custo e não havia nenhuma lei legal que apoiasse a empresa a pagar a extorsão, né? Dinheiro de Perfeito? sequestro. Né? Então Perfeito. a empresa queria pagar, né? E ainda assim a gente sabe que é correndo risco de extorsão, né? Muitas vezes eles cobram, E não você paga, recupera, eles né? pedem mais, né? Ou você paga 2 vezes e não tem nada, porque você não tem opção. Ou tem o dado ali, corre risco, né? Então tem empresas que assumem esse risco e prefeituras, órgãos públicos aí, realmente, e algumas empresas aí, esse serviço realmente se faz muito imprescindível, né? Muito Não, interessante, sabe? perfeito. Eu falo assim que se um cliente utiliza Vim bem configurado, bem estruturado, a gente não vai passar por isso. Mas a gente tem o serviço. Se for necessário, a gente está aqui, né? Então, acho que esse é o ponto importante. Eu nem trouxe esse slide aqui, mas a gente tem um outro serviço que, se você contratou a licença superior da Vim, se você contratou esse serviço aqui de Cybersecurity, e se você contratou o que a gente chama de Technical Account Manager, que é um TAM aqui, que é uma pessoa que semanalmente entra no seu ambiente, te mostra quais são as lacunas, o que precisa ser feito para corrigir, gera um relatório, você corrige e ele semanalmente está contigo, se a gente conseguir ter esse pacote completo de Vim, a Vim garante que se você sofrer um ataque de ransomware em contrato, você consegue recuperar o seu ambiente ou a Vim paga até, se eu não me engano, são 5 milhões de dólares de reembolso no caso de você não conseguir recuperar. Então, obviamente, tem uma série de itens ali importantes que você precisa seguir, de serviços que precisam ser contratados, mas o objetivo aqui é mais mostrar para vocês o quanto a gente confia na nossa solução
e o quanto a gente acredita que um ambiente bem protegido, bem feito, você vai conseguir voltar no momento que você precisar. Acho que Pedro, Perfeito. você ia comentar alguma coisa, ou Vinícius? Muito, muito legal. Eu gosto muito dessa verificação Yara, né? Eu acho que depois que entrou esse conceito, depois de muito restore de ambiente sujo, né? Vamos falar assim. Aí o mercado começou a falar: opa, peraí, não é só o backup, não é só a recuperação, é limpar antes de recuperar, né? E aí tem essa verificação Yara aí que é algo que o mercado realmente adotou e é aquele tipo de solução que você fala, poxa, como que eu vou sobreviver sem isso, né? Porque agora você começa a pensar, eu tenho backup, mas se eu for criptografado e atingir meu backup e eu precisar recuperar algumas versões anteriores que não foram criptografadas, como eu vou saber se o ransomware não está ali, né? Então E isso é também. além do caso não só de ransomware, né, Pedrosa, a gente teve casos de clientes que formataram a máquina, né, a máquina estava com um malware lá, né, um agentezinho enviando e-mail, usando o IP do cliente, né, toda hora o IP do cliente bloqueando. Ah, já formatei, né, fiz backup, formatei, voltei o backup e continuou a máquina infectada, né, então, mais um exemplo Não desse é só conceito aí. recuperar, né? É. É, Não, perfeito. E a gente tem falado muito de ataque de ransomware aqui, porque acho que o tema mais é o que mais tem acontecido, mas pode acontecer um monte de coisa. O que você falou, é um malware mandando e-mail. Infelizmente, a gente teve aqui, acho que tem umas 2, 3 semanas, um cliente nosso que pegou fogo no data center dele e pegou fogo em tudo. Então, esse tipo de coisa parece que não, mas acontece, né? E às vezes a gente só olha quando acontece do lado ou quando acontece com a gente, mas isso acontece com bastante frequência, tá? Então, pessoal, resiliência, por quê? Porque eu deveria ter, né? Aquela mesma pesquisa que eu comentei ali da KPMG ainda mostra algumas coisas bem interessantes, né? Então, empresas que têm um alto índice de resiliência recuperam seus dados até 7 vezes mais rápidas, têm 4 vezes menos perda de dados, têm 3 vezes menos tempo de inatividade, o que é muito interessante, e ainda tem alguns resultados que eu falo que são indiretos, né? Que também acontecem. Então, duas. Eu só ia falar em relação ao CRM, Opa, tranquilo, pode continuar. opa, eu acho que o Andrews tá mutado aí, Andrews. Você está mutado, Andrews. Uhum. Aqui foi, apanhei por Perfeito. ti, mas voltei. Não, Aí, tranquilo. tranquilo. Peraí, voltei aqui. Bom, foi. Então, eu estava comentando que, além dos resultados diretos que a gente tem, obviamente, de melhor tempo de recuperação, menor perda de dados e tudo mais, ainda tem os custos indiretos, né? Porque quando a minha empresa para, eu tenho um custo de imagem atrelado, eu tenho um custo de perda de dados, eu tenho um custo de perda de receita, e tudo isso a gente consegue ajudar. Às vezes, às vezes não, isso transcende um pouco só o ambiente de TI. E aí eu queria aterrissar esses conceitos um pouco em alguns casos de sucesso que a gente tem por aqui, tá? E esses são casos públicos que estão no nosso site, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade, deixei o QR Code aqui de novo, vou mandar a apresentação, vocês podem olhar com calma depois. Mas esse é um caso bem interessante, é um caso da Marfrig, que o Thiago, que é o gerente de infraestrutura, que inclusive já falou em alguns eventos nossos, ele conta uma história que eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte, ó, eu tive um problema em um RP industrial. Lá, obviamente, ele conta com muito mais detalhes aqui de forma bem resumida, mas é uma unidade específica, um RP industrial específico. Não é a Marfrig toda, não é uma fábrica toda, é uma área muito específica. E ele falou: eu voltei em torno de 40 minutos no meu ambiente. E a minha pergunta para vocês é: 40 minutos para voltar ao ambiente é muito ou é pouco? A minha resposta sempre é: depende, né? O que que ele comenta aqui? Com a minha solução antiga, eu teria demorado entre 4 ou 5 horas. Será que demorar 5 horas ou demorar 40 minutos faz diferença? Para esse caso específico, fazia essa diferença. Eram 35 mil dólares a hora parada desse RP industrial específico. Então, fazendo uma conta muito rápida aqui de padeiro, se ele saiu de 5 horas, vamos arredondar de 5 para 1 hora, ele economizou 4 horas. Se eu faço 4 horas vezes 35 mil dólares, estou falando aí de 140 mil dólares. Com dólar aí, vamos considerar um dólar a 6, a gente está falando de quase R$ 1 milhão que ele deixou de perder porque ele tinha uma solução que voltou no tempo que ele
precisava. Andrews, 40 minutos é muito, eu preciso voltar em 5 minutos se eu tiver uma parada. A gente trouxe aqui um outro caso, que a gente conseguiu reduzir um tempo de 40 horas para 5 minutos. É um exemplo, tá? E aí, normalmente, quando eu trago esses exemplos, o pessoal fala, bom, mas com o budget que a Marfrig tem, que o Original tem, fica fácil, né? Quero ver voltar com o meu budget aqui no meu dia a dia. Eu trouxe um exemplo aqui da Prefeitura de Itaúna, né? Prefeitura de Itaúna teve lá um ataque de ransomware e ele falou, em 24 horas após o ataque, eu estava com o meu ambiente funcionando, operacional e rodando. 24 horas é muito ou é pouco? Depende, talvez para o Original e para a Marfrig fosse muito, mas para a Prefeitura de Itaúna atende. Então, qual é o objetivo aqui? O que eu quero trazer de mensagem para vocês? A gente consegue voltar mais rápido do que os nossos principais concorrentes, a gente volta mais rápido que todos eles, mantendo a mesma infraestrutura, de forma segura, orquestrada, buscando sempre o que a gente comentou até agora, resiliência de dados. Não é só o backup, não é só voltar, é fazer tudo isso de forma organizada. E fica aqui uma pergunta para vocês. Quanto custa a hora parada da empresa de vocês, da empresa que vocês trabalham? Então, qual é o tamanho do prejuízo se vocês tiverem um ataque? E aqui, se vocês olharem bem os exemplos ali, por exemplo, o primeiro a gente nem falou de ataque de ransomware, foi uma parada, foi um problema no RP, mas pode ser um ataque de ransomware. Quanto custa o tempo parado? Normalmente, uma parada, eu falo assim, mudando de solução em uma parada, muitas vezes a solução se paga. E a gente consegue ajudar a construir esse discurso hoje para vocês, para os executivos das empresas de vocês, se for o caso, tá? De novo, só uma outra tela aqui muito rápida. A gente está lançando a versão nova do nosso software, que é a versão 13, está para sair aqui nos próximos meses. E aqui já tem bastante coisa para vocês brincarem ali, darem uma olhada. Quem for mais curioso, quem for mais técnico, fiquem à vontade, a gente vai trazendo novidades aqui, tá bom? Pedrosa, vai me controlando de tempo aqui, eu tô indo para os finalmente, mas você vai me avisando, tá? Perfeito. Não, combinado. É só agora esse elo aí de que tudo que a gente falou, essa plataforma que está na tela é a plataforma, é a licença da Vim que vai cobrir tudo isso. Só precisa entender budget e recurso, né? Mas falando do pacote completo, o premium, né? O pacote principal com todos os recursos, vai desde o que a gente conversou lá do backup, do legado, da proteção, até essa resiliência, até esse olhar a nível de cybersecurity mesmo, não só da proteção do dado, do armazenamento e da retenção do dado, mas também para limpeza e controle, né? Perfeito, Pedrosa, excelente. E aí, um último assunto que eu queria trazer aqui para vocês, e esse de forma bem rápida mesmo, você utiliza solução de 365 na empresa de vocês? E se vocês utilizam, eu imagino que a resposta seja sim para a grande maioria que está aqui. Vocês acreditam que é necessário fazer a proteção desse ambiente? Aí eu queria trazer algumas telas muito rápidas aqui, tá? A primeira delas é esse modelo, e de novo, né? Sem ser repetitivo, mas eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, e aqui tem o link, inclusive, onde vocês conseguem pegar esse material. Esse é um material da Microsoft, tá? Não é um material da Vim, e de forma alguma eu estou aqui na apresentação falando que a solução da Microsoft não é boa, muito pelo contrário, a solução 365 é excelente. Todas as vezes que eu preciso utilizar, a solução é muito boa, muito funcional, muito operacional, e ela entrega exatamente o que ela se compromete a entregar, que é o quê? Eu garanto o tempo de atividade de serviço em nuvem, ou seja, eu garanto a disponibilidade do meu serviço, do meu data center. Mas uma coisa que a Microsoft deixa muito claro, e de novo, isso aqui é um slide Microsoft, é responsabilidade do cliente, do usuário final, quem acessa e quem controla os dados que estão dentro do 365. E por que isso é importante? A Microsoft tem esse modelo que ela chama de modelo de responsabilidade compartilhada, onde ela deixa muito claro, a minha parte, a minha responsabilidade é garantir a segurança a nível de infraestrutura, segurança física e lógica do ambiente, a Microsoft, não vai perder os seus dados. Que se ela perder alguma informação sua, ela tem uma replicação entre data centers para garantir que você não perca esses dados por uma responsabilidade da Microsoft. Mas se eu tenho uma exclusão acidental, se eu tenho um ataque de ransomware, se eu tenho um malware, se eu tenho algum funcionário mal intencionado que foi lá e apagou tudo o que você tinha, e parece que não, mas isso acontece, a gente já pegou alguns casos aqui,
essa é uma responsabilidade do usuário final, essa não é uma responsabilidade da Microsoft. Se você é uma empresa regulada e você precisa ter a retenção desses dados por 5, por 10 anos, por 15 anos, não dá para contar com a recuperação da lixeira de 90 dias. Então a gente tem algumas coisas aqui que são muito importantes a gente se atentar. De novo, a gente pode aprofundar depois com um pouco mais de calma, tá? Mas, pegando alguns outros documentos da Microsoft aqui que eu acho que são bem interessantes, que ela fala o seguinte: documento de disponibilidade de serviços. Item B, recomendamos que você faça backup regularmente do seu conteúdo. Outra tela bem interessante, como se recuperar de um ataque de ransomware em cima do 365. Etapa 1, né? A primeira coisa a se fazer, verificar os seus backups. Então, ponto importante, tudo que eu falei aqui, nada sou eu que estou dizendo, né? São todas documentações da Microsoft. Eu não sei se vocês já viram esse videozinho aqui, mas é um vídeo do Kevin Mitnick, talvez vocês já conheçam, né? Um hacker bem famoso aí que faz uma série de vídeos na internet. E ele mostra aqui uma simulação de um ataque em cima do 365. É uma simulação bem simples, né? Na verdade, a pessoa recebe um e-mail, o usuário final recebe um e-mail a princípio da Microsoft, bem escrito, bem detalhado. Ele clica no link e dá permissão. A única coisa que eu achei aqui um pouco mais fora do padrão foi o aqui fora do zero, no lugar o zero no lugar do O, desculpa aqui, um pouco fora do padrão. Mas vamos ser sinceros, a grande maioria dos usuários hoje acabam clicando em links que não deveriam, né? Eu às vezes aqui nos testes da Vim, às vezes acabo caindo, imagina quem, né, não passa por isso no dia a dia. E aí ele clicou num link, deu permissão, nem continuou logado, ele só deu permissão, e ele vai acessar o e-mail dele agora. Em questão de segundos, começa a aparecer que todos os e-mails dele estão infectados, né? Então isso, de novo, parece que não, mas acontece bastante. E o que vai acontecer agora que eu acho que é bem interessante? Ele vai receber um e-mail, que é o e-mail, obviamente, de resgate ali e tudo mais. O que isso significa? Que a infraestrutura da Microsoft está funcional. A infraestrutura da Microsoft funciona, mas o usuário acabou clicando em um link malicioso e esse ataque veio através do usuário, não da infraestrutura da Microsoft. A infraestrutura da Microsoft continua segura e protegida. Esse é um dos exemplos, né? Mas a gente tem diversos exemplos da importância de manter um backup ativo em cima do 365. Eu desliguei um funcionário. Por quanto tempo eu preciso manter esses dados dele em archiving? A gente tem muita empresa hoje que acaba mantendo uma licença ativa ali do 365 para manter esses arquivos do funcionário. Com a gente não precisa, então a gente tem uma série de coisas que a gente consegue complementar hoje a solução do 365, tá? E como eu entrego hoje isso para vocês? Eu consigo entregar isso num modelo que eu falo que é um all inclusive, que é um tudo incluso. Ou seja, eu consigo te entregar o software que faz esse backup em nuvem, eu consigo te entregar o servidor, eu consigo te entregar os proxies, eu consigo te entregar toda a infraestrutura pronta, toda a segurança, toda a arquitetura pronta, tudo isso como sendo uma responsabilidade Vim. Qual é a sua única função? É acessar esse ambiente, você vai comprar o Vim, vai receber um link, você vai acessar esse ambiente, logar com a sua credencial e você vai criar os seus jobs de backup, você vai criar o seu plano de recuperação, você vai criar bom, para essas pastas aqui eu preciso fazer, ou para esses usuários aqui eu preciso fazer um backup com maior frequência, eu vou fazer a cada 8 horas, para esses outros aqui eu vou fazer um backup uma vez por dia. Você vai estruturar a sua estratégia de backup e vai ter, obviamente, uma tarefa de recuperar esses dados quando for necessário. Mas, basicamente, toda a infraestrutura e toda a arquitetura numa solução SaaS acaba sendo hoje uma responsabilidade Vim. A gente consegue entregar isso hoje para você. E a gente entrega isso para quais soluções do 365? Para Exchange, para o SharePoint, para o OneDrive, para o Teams e, mais recentemente, a gente também entrega para o Entra ID, tá? Tudo isso dentro de um único pacote. Não vou ficar entrando em detalhes aqui de como a gente licencia e tudo mais, mas a gente consegue entregar isso tudo dentro de um único pacote. E o que é muito legal é um diferencial que a Vim tem muito bom e muito importante aqui, tá? A gente consegue te ajudar com as operações do dia a dia. Tem uma recuperação granular, então eu preciso recuperar um e-mail, você recupera um e-mail. Preciso recuperar uma caixa inteira, recupera uma caixa inteira. Preciso recuperar um arquivo do SharePoint, porque imagino que a grande maioria de vocês hoje migrou ou está migrando o file server para dentro do 365. Então, preciso recuperar só um arquivo, não quero recuperar a pasta inteira, a gente consegue. Você consegue, inclusive, ter esse armazenamento no Brasil, né? Hoje tem se discutido muito essa questão de ter esses dados no Brasil ou fora. Hoje a gente consegue ter esse armazenamento no Brasil, inclusive sem nenhum custo adicional, o que é muito interessante. Eu consigo fazer uma cópia desses dados para fora do tenant do 365. Então eu não estou só simplesmente fazendo uma cópia dentro do próprio tenant. Então a gente consegue fazer tudo isso, tá?
E eu consigo entregar uma capacidade de recuperação de desastres, coisas que a grande maioria dos nossos concorrentes hoje não entregam, que é o quê? Perdi um volume muito grande de dados. Alguém deu um delete ali em algo que não deveria, e eu preciso recuperar isso de forma rápida. Por quê? Porque hoje toda a minha operação está ali estruturada, todo o meu file server está estruturado em cima de 365. Então a gente consegue também recuperar esses dados de forma muito rápida, a nível de ser de 1 a 5 teras por hora, tá? Coisa que hoje nenhum dos nossos concorrentes consegue entregar dentro desse limite. Então isso é muito interessante, a gente hoje tem uma solução bem completa, bem robusta. Como eu já comentei lá no comecinho, a gente é a solução que mais protege caixas de 365 ao redor do mundo. São 23,5 milhões de caixas protegidas. Esse número aí já tem alguns meses, já deve inclusive ter aumentado, mas é algo que existe a necessidade, a gente sabe que não é o dia a dia, talvez, mas vale muito a pena a gente aprofundar um pouquinho mais nisso. E aqui eu vou deixar também um link para vocês verem um pouco a cara da solução. Dá para clicar, ver como é que funciona, quais são as telas. Essa a gente fala que é um walkthrough aqui, né? Mas é uma demo online que você consegue acessar. Como que eu criaria, por exemplo, um job de backup? Como que eu faço uma restauração? Tudo isso aqui está lá, bem intuitivo, passo a passo. Para quem, de novo, para quem é curioso, vale muito a pena, tá? E indo aqui para os finalmente, a gente vai ter no próximo dia 28 de agosto o Vignon Tour, que é um evento nosso, tá? A gente faz esse evento em duas partes. A gente faz o Vignon Global, ele acontece normalmente nos Estados Unidos, e aí o pessoal vai todo para lá, e depois a gente faz ele local. Ele vai acontecer no próximo dia 28 de agosto. Todos aqui estão mais do que convidados para estar lá com a gente. Ele tem dois modelos, ele tem o presencial, que é aqui em São Paulo, e ele tem o virtual, então para quem não conseguir se deslocar. E obviamente vão ter apresentadores ali falando sobre todo o nosso portfólio. Eu falei sobre uma parte aqui muito pequena, né? A gente tem um portfólio bem amplo, a gente vai conseguir aprofundar e falar sobre assuntos muito interessantes. Então, sintam-se à vontade para participar. O QR Code dá direto no link de inscrição. Lá vocês conseguem escolher participar presencial ou remoto e fiquem à vontade para participar, tá? Dúvidas, perguntas, algum outro ponto? Do meu lado era um Legal. pouco isso. Perfeito. Pessoal, fique à vontade aí. A gente bateu o horário aí final, né? Pô, Andreas, você ia ganhar uma nota 10 aí, mas você passou 2 minutos, vai um 9,8 aí. E Tentei acabar no horário, mas eu falo demais, desculpa. E Não, foi assim, bem. pessoal, fique à vontade aí se tiver alguma dúvida, mas a gente vai mandar essa apresentação, vamos conversar sobre os cenários, sobre o momento de cada empresa, né? Vocês sabem que a gente está aí sempre à disposição para evoluir essa conversa e agradecer esse momento aí que a gente passou juntos. Maravilha, obrigado Pedrosa, obrigado para todo mundo pelo tempo, pela atenção. E de Obrigado, novo, a Andrew. ideia hoje é ser uma abertura de porta aqui, mas que a gente consiga aprofundar essa conversa e falar com mais calma depois. Valeu, Combinado, pessoal. perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Muito obrigado a pessoal. todos, viu? Um ótimo Tchau. dia.